Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2020. O tema deste trimestre é o estudo da carta aos Colossenses e a Filemon. Nós estamos atualmente na lição de número 5, com o título O Perigo das Falsas Doutrinas. E a nossa lição tem sido para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. A nossa leitura bíblica está em Colossenses, no capítulo 2, do verso 4 até o verso 15. E podemos abrir as nossas Bíblias e acompanhar a leitura do texto proposto para estudo. E assim diz, verso 4 em diante, até 15: Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém. Este é o texto que nós temos para estudo. E deste texto temos escolhido o verso 6 como sendo o texto áureo, que diz, repetindo: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Muito bem, isso colocado, vamos para o nosso esboço, onde os 3 tópicos para estudo desta nossa lição, para o desenvolvimento desta lição, são eles: primeiro, permanecendo em Cristo Jesus, numa análise dos versos 4 a 7. Segundo, Cristo e os rudimentos do mundo, verso 8 a 10. E finalmente, terceiro, Cristo e as ordenanças da lei, verso 11 a 15. Assim, colocado este esboço, passemos a tomar nosso material de classe e vemos desse material o resumo que trazemos para exposição aqui neste momento. Como introdução, consideremos o parágrafo que diz: na lição de hoje, começaremos a estudar a passagem da epístola, onde o apóstolo confronta de modo mais direto os problemas que incomodavam a igreja em Colossos. Após discorrer extensamente sobre a primazia e suficiência do Senhor Jesus Cristo, que os colossenses já haviam recebido e conhecido através do evangelho que lhes fora pregado a princípio, agora eles são advertidos contra as doutrinas e filosofias que falsos mestres tentavam incutir em suas mentes. Aqui veremos como Paulo desmascara essas vãs especulações, sempre argumentando a partir da verdade perfeita do Evangelho de Cristo Jesus. Observe, ligando as lições anteriores, onde já foi destacado uma e duas vezes a suficiência absoluta em Cristo Jesus, pelo qual, pelo seu sacrifício, pela justificação nele, pela remissão que há na sua morte na cruz do Calvário, podemos ser perfeitos, totalmente perfeitos, ou aperfeiçoados e levados a Deus o Pai, para estarmos na eternidade com Ele. Em Jesus temos tudo. E Ele, Jesus, é aquele que pôde dizer que recebeu todo o poder nos céus e na terra, e do qual também a palavra diz que todo joelho vai se dobrar, diante do seu nome. Portanto, já foi falado isso. Em Jesus temos absoluta suficiência para chegar ao Pai. E dentro de palavras anteriores, sempre repetidas, porque são pontos marcantes nos quais devemos nos apoiar para não desfalecermos diante de outras exposições, a palavra que diz: Jesus falando, além de ser porta, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, e ninguém vem ao Pai. Como é que eu falei? Bom, não importa o que eu falei, importa o que está escrito: ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, suficiência absoluta, exclusividade em Cristo Jesus. Agora, na sequência natural dos dias da igreja, começam a vir as infiltrações, os embates, as adversidades, tanta coisa para contrariar isso. Mas já temos recebido a suficiência para nós, para a eternidade. Aquilo em que Deus fica satisfeito, ou somos diante dele espiados e reconciliados, é Cristo Jesus.
Então não podemos sair disto. E observe como o cristianismo hoje está totalmente fora. Perdoe dizer totalmente, mas em termo geral das instituições religiosas, Jesus não é suficiente. Aí começam outras coisas para poder preencher uma lacuna que não existe, mas colocada pelos homens no se afastar do conhecimento e da firmeza em Cristo Jesus, que é para nós o tudo. Isso que nós precisamos ter cuidado. Mas vamos em frente. No nosso propósito, dentro do nosso esboço, primeira parte do nosso desenvolvimento, ou subtítulo dessa lição 5, os perigos das falsas doutrinas, a colocação: permanecendo em Cristo Jesus. Verso 4 a 7. Vou fazer a leitura outra vez deste texto, a parte da nossa leitura bíblica, 4 a 7. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Muito bem, no primeiro parágrafo desse subtítulo, permanecendo em Cristo Jesus, na sequência do nosso material de classe, o texto que nos diz: nossa passagem continua a partir do ponto em que Paulo declara que Cristo é o mistério de Deus e que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele começa então a adverti-los contra palavras persuasivas que poderiam ser doutrinas elaboradas e convincentes, mas não se derivavam da plenitude da verdade em Cristo, nem contribuíam para fortalecer os irmãos na sua dependência e submissão a Ele. Em outra passagem, o apóstolo já havia falado sobre a sabedoria e a razão humanas, mas ao mesmo tempo a ineficácia desses meios para produzir verdadeira fé no coração dos homens. Paulo sabia que qualquer argumento não baseado na revelação divina poderia alimentar neles uma busca vã e carnal por doutrinas e tradições humanas, diminuindo o seu interesse pelo Evangelho de Cristo. Então Paulo está preocupado. Na passagem que nós lemos, nos primeiros versos, Paulo está alegre. Ele mostra-se alegre pelo que tem ouvido e tem tido conhecimento a respeito dos colossenses, permanecendo na fé. Mas logo depois ele mostra a sua inquietação, que noutra carta já está escrito, que o perturbava. Por fora, as dificuldades diversas em torno dele, mas também o preocupava as igrejas que ele não podia assistir. Ele não podia assistir, então estava como alguém ausente e sabendo do perigo, tal como um pai que sabe que o filho está longe, ausente de uma possibilidade do pai interferir. Ele inquietava-se e começa então a colocar esse assunto. E o assunto, na verdade, vai ser a respeito daquilo que está relacionado com os judaizantes, em particular isso, ou dentro do princípio básico, sair de Cristo Jesus. A palavra é essa: quem nele crê será salvo, quem nele confia não será confundido. Não tem mais ninguém, é só Cristo, suficiência.
Mas nós estamos vivendo o cristianismo, disse eu há pouco, e que as pessoas estão confiadas na religião, em normas tais, em atitudes tais, em méritos tais e outros mediadores colocados para ajudar Cristo, como se Cristo não fosse suficiente. Na verdade, está descalçando a nossa fé em Cristo e colocando uma dependência em outros, onde muitos serão achados fora de Cristo, porque muitos amam mais as tradições religiosas, ou amam os seus intercessores colocados por eles, não que Deus colocou. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem, e com isso chega na hora, em vez de clamar a Jesus numa dificuldade ou na morte, vão clamar. Aí tem uma relação enorme, já tem mediadores suficientes que preenchem cada dia do calendário anual. Aí já está tendo tempo de disputa para ver onde vai colocar o novo santo e em qual dia que será desse novo santo, de tanta quantidade de mediadores. Aí perde. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome de Moisés não será salvo. Não adianta. Nós não podemos sair disso. E a preocupação de Paulo está nisso. Em Jesus suficiência. Então ele declara aqui: permanecendo em Cristo Jesus. E a palavra básica é essa: edificados sobre e enraizados. Eu estou usando a palavra enraizados, a palavra é arraigados, mas estou falando enraizados, para entender assim, como que lançando raízes para ficar preso em Cristo Jesus e sobre Ele, se é que pode entender essa forma de dizer. Parece que só em cima parece pouco. Vamos então, como que raízes penetrar em Cristo Jesus, a nossa rocha, para fazermos uma dependência, uma ligação cada vez mais forte em Cristo Jesus. E a palavra em 1 Coríntios capítulo 2, volta a preocupação e a citação, quando Paulo diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aí está, exclusividade para Cristo Jesus. E se continuarmos a ler, ou se lermos também o capítulo 1, capítulo 3 de 1 Coríntios, o assunto é esse. O assunto é esse, é Cristo Jesus e só. Ele é a pedra fundamental. Se nos acharmos em cima dele, muito bom, mas depois Paulo chega a argumentar: temos que estar no prumo e na linha dessa pedra ainda, e a pedra é única, é Cristo Jesus. Muito bem, num segundo parágrafo, nesse subtítulo, permanecendo em Cristo, a preocupação de Paulo, como expresso em outras epístolas, é que os crentes permaneçam naquilo que haviam recebido através da pregação, pois isto era suficiente, não só para salvá-los agora, mas para preservá-los até o fim. Andar em Cristo Jesus significa permanecer, ou retê-lo tal como o recebemos a princípio, desenvolvendo nossa compreensão e nosso viver sempre embasados nessa verdade. Tudo que o homem tem a aprender depois de ouvir a palavra da verdade pela primeira vez, se de fato a tiver ouvido, não pode diminuir ou mudá-la, mas apenas aperfeiçoar seu entendimento. Por isso, as palavras que o apóstolo usa nesse sentido parecem redundantes.
arraigados, sobreedificados, confirmados, mas são necessárias para exortar os fiéis a se apegarem de todas as formas possíveis a Cristo, procurando tornar sua dependência, sua submissão e viver nele cada vez mais sólido e inabalável. Agora vamos ver, Paulo insiste na mesma coisa. Vamos olhar para Paulo. Quem era ele? Irrepreensível segundo a lei. Aí vem Cristo Jesus, e ele fica com um pé na lei e outro em Cristo Jesus? De forma nenhuma. Ele passou totalmente para Cristo Jesus e teve tudo os demais como esterco, como base para entender a excelência que há em Cristo Jesus. Ele não ficou mais preso na lei, entendeu que a lei teve o seu tempo de utilidade, foi preparação, foi descortinar aos poucos pela figura da lei os mistérios de Deus, ou como babá conduzindo aqueles que ainda não estavam adultos no conhecimento e na fé, para depois deixá-los em Cristo Jesus totalmente. Então observem bem isso, a palavra de Paulo é firme nesse particular. Assim também temos mais um texto em 1 Coríntios, só que agora no capítulo 15, apresento o verso 1 e acrescento, além do que está no nosso material de classe, até o verso 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E se continuarmos segundo as Escrituras, não se fala ninguém ajudando o Messias. O Messias seria o total, o poderoso, o libertador, o herói, o vencedor, o remidor, o justificador. E aí coloque, por favor, mais palavras conforme o seu vocabulário particular. E se quiser consultar o dicionário, pode acrescentar muito mais. Tudo está em Cristo Jesus, nunca mais ninguém. O homem não serve de base para as coisas espirituais. A base é Cristo Jesus e pronto. É por ela, outra vez repito, é que se tira a linha, e é por ela que se tira o prumo. E a palavra que nós temos em Amós é isso, que Deus salvaria, operaria poderosamente no meio do povo que seria dele, mas pela linha e pelo prumo da pedra de esquina, a pedra que tinha 7 olhos, que fala dos 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Se alguém quer ajudar a Cristo, olha lá que você não seja um Zá. O Zá estendeu a mão para segurar a arca. Jesus, Deus não precisa de ajuda. Está claro isso? E muitos querem ajudar Deus hoje, aí negam o seu poder, ou negam ele ser o todo-poderoso. Então são falhas graves analisar desse jeito, graves demais, porque tira de Deus o poder absoluto, senhoria absoluta, e precisa dar uma mãozinha para Deus. Não, não e não, de forma nenhuma. Quanto mais ligados, edificados, andando segundo Cristo Jesus, que é o caminho, não tem para onde errar. Mas qualquer atalhozinho para ver se chega mais rápido, uma ajuda de algum santo, ou uma norma religiosa, ou um procedimento em qualquer, é perigoso, está saindo de Cristo. Mas consideremos em Coríntios 15, 1.
É segundo as Escrituras. E a palavra depois vai colocar também para nós em João, quando Jesus disse dessa forma: quem crer em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva sairão do seu ventre. Ou seja, suficiência absoluta, absoluta. E muitos estão colocando um Jesus da forma de pensar deles. Cuidado para nós não termos o nosso modo de pensar a respeito de Cristo e que não confere com o Cristo das Escrituras. É a falha que nasce em nós mesmos. Continuando um pouco mais, um segundo subtítulo desta lição 5, o perigo das falsas doutrinas, no nosso estudo da carta aos Colossenses. O título é Cristo e os rudimentos do mundo. Verso 8 a 10. Vamos ler de novo, relembrar este texto. Verso 8 a 10. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é acima de tudo, e se existem principados e potestades, são dependentes dele, e são por ele, senão na verdade são mentira. Aproveitando, lembremos que Jesus respeitava Pilatos. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Trocando as palavras, colocando lá, te foi dado autoridade sobre mim. Observe como Jesus submete a alguém que constituiu Pilatos, que na verdade é Deus sobre todas as coisas. As autoridades constituídas são por Deus. Mas para Herodes o Senhor não fala palavra nenhuma, não quer nem saber, porque não é constituído por Deus. É aqueles que usam de artifícios, enganos e tomam a oportunidade, ocasião de alguma coisa chamada poder e principado, quando na verdade não são constituídos. Então há diferença: Pilatos, Herodes, um constituído por Deus, e Jesus reconheceu, e o outro, raposa, chegou à posição que tem por esperteza, nunca foi constituído. Entendamos isso. Mas continuando nesse subtítulo 2, verso 8 a 10, que acabamos de ver, no primeiro parágrafo, Cristo e os rudimentos do mundo, nosso material de classe diz: o problema da sabedoria humana não é apenas que nos afasta de Cristo, no que diz respeito à compreensão da verdade espiritual, pois é sabedoria humana, não divina, mas também porque, quando enganosamente apresentada como doutrina, ela nos torna presas, escravos dos homens, e não de nosso Senhor Jesus. De fato, houve um tempo em que nada sabíamos sobre Deus e sobre nós mesmos, além de filosofias e vãs sutilezas ensinadas por nossos pais, pela sociedade, pela religião. Observe bem. Mas agora, em comparação com a verdade do Evangelho, essas coisas tornaram-se rudimentos, fracos e pobres, inúteis para a salvação e para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Mesmo o judaísmo, com suas leis e tradições, muitas delas baseadas em uma revelação divina anterior, cai nesta categoria, tornando-se obsoletas à luz da graça e verdade reveladas em Cristo Jesus. Rituais do templo, expiação de pecado pelos sacrifícios, isso era feito na lei. Legítimo, Deus constituiu sacerdote ou sumo sacerdote operando sacrifício pelo povo,
depois de concluir todo o ritual da lei, declarava diante do povo, né? Ide em paz, os vossos pecados estão perdoados. E o povo ia para casa. Mas depois vem a palavra: sacrifício de animais não perdoa o pecado. Mas aí vem a revelação em Cristo Jesus. Aí entra Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o restante é deixado ao lado, que só serviu de encaminhamento para o entendimento da excelência que estava em Cristo Jesus. Não era mais sangue de animais inocentes, mas era sangue daquele que é superior ao próprio céu e tudo que existe. E tudo que existe. Aí Pedro diz: nem ouro nem prata, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como Cordeiro imaculado, e podemos colocar outras palavras mais. Portanto, rudimentos até da própria lei, ainda que constituído por Deus, mas deixa-se ao lado. E depois aí vão observar que até no tempo de Jesus, antes da sua morte expiatória, com todo o judaísmo em uma plenitude daquela época, Jesus disse: em vão me adoram, seguindo mandamentos que são preceitos de homens. Portanto, cuidado, né? Ainda a título de alguma coisa sublime, mas estava se desviando do Evangelho ou da própria palavra de Deus, ainda no tempo da lei. Aí podemos dizer o próprio sábado, né? O próprio sábado, que eles colocaram mais alto do que o próprio Filho de Deus e as Escrituras. Mas por isso a preocupação de Paulo em Gálatas capítulo 4 verso 9, quando ele diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, observe, em Cristo a plenitude. Então vamos buscar Cristo, Ele é plenitude, sabedoria de Deus e poder de Deus. Mas agora voltar a práticas da lei ou normas religiosas, tradições, não estamos nos desviando de Cristo? Continuando num parágrafo segundo, desse segundo subtítulo, Cristo e os rudimentos do mundo, nosso material de classe apresenta alguma coisa que resumimos nessas palavras: mas como o apóstolo adverte, o perigo de voltarmos a esses rudimentos é real e sutil, pois sempre haverá na igreja aqueles que, não compreendendo o significado da graça, acharão insuficiente a plenitude que há em Cristo e farão passar tradições humanas ou doutrinas divinas como se necessárias para a salvação ou para um viver mais espiritual. Tais ensinos, seja como forem chamados, doutrina, tradição, costume, são julgos que, como já frisamos, escravizam os homens, dando àqueles que os pregam como verdade divina meios de dominar os fiéis a seu bel prazer. Que situação difícil, que situação. Observe a Idade Média. Se você der uma oferta, se for um bom tamanho, você tem perdão dos pecados por 6 meses. Se a oferta for maior, aí perdão dos pecados por 1 ano. Mas se a sua oferta for uma fortuna, aí você tem perdão dos pecados para sempre, indulgência plenária. Estão comprando salvação. Então por que Jesus morreu? É só a gente juntar dinheiro e pagar, fazer um plano de previdência celestial. Falha, mas ficou como doutrina. E quantos milhões de pessoas entraram por esse caminho e entramos na idade, não média, mas idade da escuridão,
ou idade das trevas no mundo, porque retirou de Cristo e o povo está comprando salvação. Vamos falar bem claro, isso foi colocado, e alguém se arrependeu disso? Não, simplesmente não dá mais para falar nisso. Mas tem quem hoje esteja dizendo: se eu der uma boa oferta, vou receber o favor de Deus. Quem é que tem alguma coisa para dar a Deus que dele primeiramente não tem recebido? Então hoje também tem essa indulgência. Aí eu não vou entrar no mérito, porque eu não sei direito a exposição deles, mas o sentido é isso. Estou numa situação que Deus tem compromisso comigo, porque eu entrei com um propósito que os homens fizeram, não Cristo, porque Ele se deu a nós e não colocou como troca de forma nenhuma. Mas entretanto muitos estão presos nisso, achando que isso é verdade, estão longe de Cristo e debaixo do jugo dos homens. Como também até a confissão auricular. Quantos eram oprimidos nas suas questões de consciência, a confessar, pronto, confessa e você vai estar perdoado, aliviado. Na verdade ficava preso na mão daqueles que ouviam a confissão, e nisso eram manipulados. Portanto, quem esteja entendendo, considere a veracidade dessa palavra de Paulo. Mas o texto bíblico nos conduz a Atos capítulo 15, verso 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E no verso 10: agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? E essa palavra não é de alguém, não, ela é das colunas da igreja, os apóstolos, na primeira reunião da igreja em Jerusalém. Então observe, tempo em que os apóstolos estavam presentes ainda, e já estava esse assunto, muitos querendo reforçar a salvação com prática de coisas da lei. Mas há esta argumentação e há uma decisão desta reunião que está em Atos, no capítulo 15. Não se cobrava dos gentios nada dessas coisas da lei, que eram somente figuras, sombras da realidade. E a realidade é Cristo Jesus. Ele é a vida e a verdade. Então, considere bem como as coisas são fáceis de entrar e depois deixar-nos presos, não em Cristo, mas em alguma coisa que absorvemos como necessário para a salvação fora de Cristo. Continuando, num parágrafo terceiro desse subtítulo, Cristo e os rudimentos do mundo, uma vez mais Paulo quer tranquilizar os irmãos no entendimento de que eles não precisam de nada além do Senhor Jesus, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O sentido aqui é tanto aquele que já consideramos em lição anterior, de que o propósito final de todas as coisas, especialmente da igreja, se cumpre na pessoa do Salvador, como também de que ele é a expressão única e perfeita do Deus eterno. Nenhum outro ser pode subsistir à parte dele, pois Cristo é a cabeça de todo principado e potestade. E visto como os colossenses ainda não estavam firmes nele, pela fé, o apóstolo pode dizer que eles também estavam perfeitos nele, pois em Cristo tinham tudo de que precisavam. Colossenses, não israelitas, gentios, em si mesmo poderiam estar em dúvida, mas a palavra diz bem claro que a parede da separação foi derribada e agora gentios
e israelitas são um só povo, purificados, até a palavra diz branqueados e unidos, agregados ou enxertados em Cristo Jesus, do qual Cristo é a cabeça e eles são o corpo, que é a igreja. Então observe tudo isso para nós entendermos. A salvação está plena em Cristo Jesus, nós só estamos enxertados nele. Vendo mais alguns versos, nesse subtítulo 2, 2 Timóteo 3,17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo orienta a Timóteo falando das Escrituras, sim, as Escrituras, que podem apresentar o homem perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, as próprias Escrituras. E que Paulo chega a dizer, andando segundo as Escrituras, palavra minha, vamos dizer assim, te salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Você seguindo as Escrituras e colocando as Escrituras para os outros ouvirem, e será salvação para ambos. Hebreus capítulo 7, verso 25, portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E agora eu vou entender o seguinte: Cristo Jesus não está morto, Cristo Jesus está bem vivo e poderoso, e assentado à direita do Pai, nos lugares celestiais. Entendamos isso. Ou seja, ele é vivo e é poderoso, está dentro de uma incumbência de interceder por nós como sumo sacerdote de Deus a favor dos homens. A favor dos homens, é Deus que constitui Jesus sumo sacerdote, a favor. Jesus não está aqui com a espada para ver qual é o primeiro de quem ele tem que tirar a cabeça. Não, ele está aqui com cuidado, como um pastor com as ovelhas. Se houver um leão, raposa ou urso ou qualquer outra coisa querendo atacar, ele vai em cima do urso, do leão, e livra a ovelha. Entenda bem isto. E no sentido também, vamos frisar mais, que nenhum outro pode ouvir nossas orações. Tantos mediadores, intercessores para ajudar Jesus, não precisa, está errado. Mas vamos considerar outro lado: estão mortos. Estão mortos. Tu és pó, é a palavra que aplica a todos eles, e ao pó tornarás. E a palavra depois vai dizer: nenhuma ciência mais há naqueles que desceram ao pó. Estão aguardando a ressurreição do último dia. Se nós clamarmos a estes supostos mediadores, estamos incorrendo noutra grave falta. Somos aqueles que estamos invocando aos mortos. Aí vem a palavra de Isaías: a favor dos vivos interrogar-se-iam aos mortos, se eles não falarem segundo a palavra, nunca verão a luz, mas serão envolvidos de trevas e arrastados para a escuridão. Então a palavra é grave demais, é grave demais. Precisamos entender isso, e foi a preocupação de Paulo falar aos Colossenses: cuidado, cuidado, em Jesus está a plenitude para sermos perfeitos. Continuando um pouco mais, num subtítulo ainda terceiro, Cristo e as ordenanças da lei, subtítulo dessa lição 5, que diz o perigo das falsas doutrinas, verso 11 até o verso 15, no que eu também convido os irmãos, professores em geral, para estarem lendo novamente esse texto, verso 11 a 15, no qual estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus,
que o ressuscitou dos mortos. E quando nós, ou vós, estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, senhorio absoluto em Cristo Jesus. Absoluto em Cristo Jesus. Estamos lendo esse texto e passando a nossos parágrafos desse subtítulo: Terceiro, Cristo e as ordenanças da lei. Lembrem também, professores, de estarem lendo Romanos capítulo 2, onde isso é argumentado fortemente na figura de Abraão. Abraão, incircunciso, justificado pela fé e depois circuncidado, para que ele, Abraão, fosse pai dos incircuncisos e também dos circuncidados. Ou seja, Abraão seria pai dos que eram gentios, uma linguagem, e dos que eram israelitas. Circuncisão e incircuncisão, israelitas e gentios. Então, vai ajudar nesse subtítulo que aqui temos. Mas lendo o parágrafo primeiro, Paulo parece sugerir que entre as filosofias e tradições humanas que procuravam ter lugar na igreja de Colossos, algumas eram de natureza judaizante, insistindo no aspecto de que os gentios, mesmo já crendo em Jesus, ainda eram incircuncisos segundo a lei de Moisés. Paulo explica que a circuncisão que realmente importa é a interior do coração, onde o princípio ou natureza pecaminosa é desfeito ou mortificado quando pela graça de Deus somos identificados com Cristo em seu sacrifício na cruz. Dessa identidade com a sua morte, o batismo é um testemunho, selando-nos como em um sepultamento, ao que se segue nossa ressurreição, pela qual fomos exaltados e feitos participantes da glória do nosso Senhor. Então observe a argumentação de Paulo, a preocupação, ou seja, os cristãos judeus que insistiam em obrigar os gentios a fazerem judeus, e Paulo não aceita, porque é retrocesso. Todo aquele que volta nesse processo, tendo recebido Jesus, alcançado a paz pelo perdão dos pecados, reconciliados com Deus, recebendo o dom do Espírito Santo, a adoção de filhos, o que mais falta? Já é filho de Deus, tem a vida eterna. Por que voltar às práticas anteriores, sendo que tudo isso que eles receberam foi sendo ainda gentios, incircuncisos, envolvidos com muitas formas de prática deste mundo, mas que agora vai sendo absorvido aos poucos, porque se viviam errado, aos poucos vai sendo ensinados a não fazer mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. E é o homem morrendo, a natureza carnal morrendo e vivendo a espiritual. Em Cristo Jesus é morte para essa vida e ressurreição para a vida celestial. A palavra é forte nesse particular. Se alguém ainda está envolvido nessas coisas, ainda é carnal. É a palavra que ele diz aos Coríntios: ainda sois carnais, e nenhum dom vos falta, mas sois carnais. Difícil compreender isto, mas Paulo escreveu. Agora olhamos para a nossa realidade, às vezes nos vendo cercados e apertados por tantas situações, e chegando até nos envolver,
Então, nós somos carnais, era para estar morto para este mundo e só vivendo para Cristo. Então eu vou acabar de mortificar esse homem carnal que ainda está se agitando, esperneando em nós. Vamos terminar esse processo para ter somente a vida espiritual. Mas, continuando, lendo esse texto, em seu primeiro parágrafo, vamos fazer essa leitura insistindo mais uma vez. Paulo parece sugerir que, entre as filosofias e tradições humanas que procuravam ter lugar na igreja de Colossos, algumas eram de natureza judaizante. Aí, professores, leiam também Gálatas. Toda a carta de Gálatas é nessa preocupação. Muitos que vieram depois e queriam fazer os gentios voltar a uma confiança e dependência daquilo que era sombras e figuras colocados na lei. Mas, vendo o texto mais à frente, em Romanos, que pode nos ajudar também, Romanos 6 e verso 7, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Mas ainda estamos em perigo de pecado, então acho que não estamos totalmente mortos. É o que eu coloquei anteriormente, que a gente tem que analisar e partir mais para essa preocupação de nos ligar a Cristo Jesus, para que de fato a morte dele para a carne esteja em nós e a vida espiritual da ressurreição esteja atuante, vencendo em nós. Continuando no segundo parágrafo, no tópico 3, e entendendo que já ressuscitados pela fé no poder de Deus, podemos dizer que estamos em uma posição espiritual superior, inclusive a potestades e principados espirituais, visto que a igreja é o corpo de Cristo, aquele que tem todas as coisas sujeitas aos seus pés. Paulo repete o pensamento na expressão: e quando estáveis mortos, vos vivificou. Mas notemos agora, a ênfase é sobre os pecados e as ofensas, ou seja, tanto as transgressões à lei de Deus como aquelas instituições das quais os gentios, por natureza, não eram participantes. Uma delas, a circuncisão. Os colossenses precisavam entender que agora, tanto a sua incircuncisão na carne, como qualquer outra tradição ou ordenança contrária, pelo simples fato de serem gentios, Cristo também havia cravado na cruz, juntamente com os pecados dos quais haviam se arrependido, de maneira que não podiam ser acusados, nem cobrados de coisa alguma pelos judeus. A graça havia se manifestado na cruz para perdoar toda dívida e não requerer mais, ou não mais requerer deles, um jugo que nem os próprios judeus conseguiriam ou conseguiram carregar. Consideremos bem estas coisas. Dentro da própria lei, vamos dizer assim, ninguém tinha acesso ao santuário, senão os sacerdotes. Nem os israelitas podiam, e nem os levitas podiam entrar no lugar santo, e eram israelitas. Mas agora o testemunho da lei e da graça é que o véu foi rasgado e todos temos acesso. Aí sacerdotes, sumos sacerdotes, sacerdotes, levitas, todas as demais tribos e todos os gentios têm acesso ao Pai. Acabou isso. Então não podemos deixar Cristo por aquilo que era da lei, e que a lei na verdade é santa, é boa, mas era figura e sombra. A realidade é Cristo Jesus, por ele temos acesso. Hebreus 10,
tenhamos ousadia de entrar no santuário de Deus, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. E a palavra fala através do véu rasgado, isso seja, o corpo de Cristo rasgado por nós. Aí lembra da Santa Ceia, né? Isto é, o meu corpo que é partido por vós, apresentando no pão. E depois o cálice, né? Que era o novo concerto, no seu sangue vertido por nós. E nesse texto, desse parágrafo 2º, lembro de Efésios capítulo 1, verso 19 e versos seguintes: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, aqui expressa claramente, ou seja, a glória, o máximo é nós sermos corpo de Cristo. Se somos corpo de Cristo, o que falta? Então, somente por Cristo ter morrido por nós. E Gálatas capítulo 2, outra vez, verso 15, observe Gálatas sempre citado: nós somos judeus por natureza, Paulo dizia, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Agora tentemos bem nisso. Os judeus, mesmo irrepreensíveis como Paulo, qual deles que, pela obediência exata à lei, foi batizado com o Espírito Santo? Nem Paulo, que eu saiba, nem Gamaliel. Quem mais vocês querem colocar? Observe que até o derramar do Espírito estava restrito, mas quando vem a fé em Jesus Cristo, pela exposição do Evangelho, o perdão dos pecados em Cristo Jesus, aí gentios e judeus são batizados com o Espírito Santo, recebe dons espirituais e sai pelo mundo cheio de poder, pregando o Evangelho, e os sinais seguiam aos que criam. Então observe, Cristo é a plenitude para judeus e para gentios. Então, por voltar a ser judeu, se nem o judeu recebeu pela lei coisa alguma da plenitude de Deus, derramarei sobre vós abundantemente do meu Espírito, mas é depois da expiação do pecado, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus já tinha morrido até, já tinha ressuscitado, mas ficar em Jerusalém até que venha. Então, consideremos isso. Nem judeu foi batizado com o Espírito Santo e não recebeu os dons espirituais. Continuando um pouco mais, num terceiro parágrafo, no subtítulo Cristo e as ordenanças da lei, o mesmo pode ser dito em relação às forças espirituais da maldade, que antes dominavam os gentios. Cristo, expiando os nossos pecados, despojou o principado e potestade do poder que tinham sobre nós, graças ao pecado. Ou seja, eles tinham poder sobre nós graças ao pecado, e tomou-nos para si. Cristo tomou-nos para si como um conquistador, ou o mais valente, de que fala o Senhor Jesus, que arrebata ao valente o seu despojo. Essa expressão é quando Jesus disse: ele chegando, ele domina o que dominava sobre nós,
e limpa a casa e habita com pleno direito sobre a casa, que é o despojo dele, o direito da cruz do Calvário. Agora, se alguém nega a fé, ele sai, e o mal que foi retirado, aí volta com mais 7. Mas vão ficar em Cristo Jesus. Aí o valente maior, o que é vencedor e sai para vencer, permanecerá em nós e seremos triunfantes com ele. Mais um verso, Mateus capítulo 12, só para lembrar no verso 29 esta palavra que Jesus disse: ou como pode alguém entrar em casa do valente ou do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? É uma figura humana, dentro do próprio, entre os homens, mas Jesus está falando espiritualmente. Ele veio e tomou posse como valente maior, mais forte, tomou posse da nossa vida. Ou vamos voltar para o gadareno. O gadareno tinha sobre si o domínio de uma legião de demônios, 6.000 demônios. Vão ficar no mínimo de uma legião. Jesus veio e venceu a legião inteira e tomou posse daquela vida, o gadareno, e deixou ir livre, em pleno juízo e com a certeza que foi libertado por Cristo Jesus, podendo testificar aos seus conterrâneos e seus familiares. Então Jesus fez isso, mas no sentido espiritual, retirando de dentro da nossa vida aquilo que nos levava à morte e nos dando plenitude de vida. Mas continuando, vamos entender que chegamos ao final dessa lição. Para os professores, deixo nessa conclusão a lembrança: Gálatas, toda a carta fala nesses termos. Lembremos de Atos capítulo 15, um capítulo que fala também nesses termos, com mais detalhes, e ainda Romanos capítulo 2, que fala de Abraão e todo aquilo que em Abraão se manifestou, em particular a circuncisão ou mesmo a incircuncisão. E assim, nesta conclusão, coloquemos do nosso material de classe o dito: mais uma vez fica demonstrada a suficiência de Cristo Jesus para a nossa vida. Não nos precipitemos em seguir novidades, em aderir pensamentos ou práticas engenhosas em busca de segurança para nossas almas. Andemos em Cristo, confiante de que tudo de que precisamos Ele já nos deu, e de que tão somente devemos permanecer firmes e satisfeitos neste fundamento até o fim. Lembre-se que numa lição anterior eu disse, perguntaram para Jesus, pediram a Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus vai ensinar a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pronto, e continua. Agora, hoje em dia entrou uma doutrina aí, né? Mas se você orar o Espírito Santo, a sua oração é mais poderosa. A oração de ninguém é poderosa. Pode ser poderosa a resposta de Deus, quando Ele ouvir a oração. Mas isso é uma coisa estranha, parece bonito. Agora eu só oro o Espírito Santo. Meu Deus, você está fora do ensinamento de Jesus. Está fora do ensinamento de Jesus. Mas o Espírito Santo, vai procurar entender melhor o Espírito de Deus, sabedoria, porque está faltando, porque Jesus ensinou a orar ao Pai, e você está orando um terceiro que você acha, porque alguém disse que é mais poderoso. Algo está errado, porque está fora da palavra clara de Jesus. Pai nosso que estais no céu, oreis assim. Foi o que Jesus disse, pronto. E não é literal ainda, tem mais sentido ainda nessa própria oração. E assim, nós tivemos essa lição com esse esboço apresentado, nos subtítulos: permanecendo em Cristo Jesus, Cristo e os rudimentos do mundo, Cristo e as ordenanças da lei. Tudo isso do verso 4 ao verso 15, deste capítulo 2 de Colossenses. Nosso texto áureo: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele.
assim também andai nele. Colossenses 2, verso 6. E assim concluímos essa nossa lição de número 5, o perigo das falsas doutrinas. E lembremos que vamos entrar na lição número 6, pegando assunto que poderia ser colocado aqui, a continuidade desse capítulo, do verso então 16 a 23. Isso veremos na próxima lição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.